Você já sentiu que algo ou alguém estava te observando? Não com os olhos, mas com algo mais profundo. Algo que faz seu corpo tremer. Agora imagine essa sensação vinda de um objeto inanimado. Um brinquedo, um boneco. A escuridão é palpável, envolvendo tudo ao redor como um manto pesado. Mas há algo ali, uma presença. Dizem que objetos podem carregar memórias, que eles guardam as energias das pessoas que os tocaram, das emoções que foram projetadas sobre eles. Mas, e se fosse mais do que isso? E se um objeto pudesse guardar algo muito pior? O tic-tac de um relógio antigo marca o tempo, cada som ecoando como um gongo distante. Foi em 1904, em Key West, Flórida, que tudo começou. Um menino chamado Robert Eugene Otto ganhou um presente de aniversário peculiar. Era um boneco grande, feito à mão, com cabelos negros e olhos penetrantes. Ele o chamou de Robert, mas logo ficou claro que aquele brinquedo não era como os outros. Uma risada infantil corta o silêncio. Ela é aguda e estridente, parecendo vir de lugar nenhum, e de todos os lugares ao mesmo tempo. A risada para abruptamente, deixando apenas o som do relógio marcando as horas. Eles dizem que o boneco sorria quando ninguém estava olhando, e que quem o desrespeitava pagava um preço terrível. Um clique soa, como o obturador de uma câmera. Silêncio total. Então, uma risada baixa retorna. Key West, Flórida, 1904. Uma cidade tranquila, com ventos salgados e casas coloridas. No topo de uma colina, a família Otto vivia em uma mansão imponente. Mas havia algo diferente naquela casa. No centro dessa história estava Robert Eugene Otto, um menino quieto e solitário. Ele era o único filho dos Otto, mimado por seus pais, especialmente por sua mãe, uma mulher misteriosa. Um dia, Robert ganhou um presente peculiar. Um boneco grande, feito à mão, com olhos penetrantes. Ele o chamou de Robert. Desde o início, o brinquedo parecia diferente. Robert dormia abraçado a ele, conversava com ele como se fosse vivo. Mas os empregados começaram a notar coisas estranhas. Objetos mudavam de lugar. Portas se fechavam sozinhas. Eles diziam que o boneco sorria quando ninguém olhava e que à noite ouviam-se passos leves nos corredores. A mãe de Robert era fascinada por ocultismo. Alguns especulavam que o boneco carregava algo sinistro dentro de si, algo que não deveria estar ali. Os primeiros sinais de que algo estava errado foram sutis. Um copo caindo da mesa, um vaso tombando sem motivo aparente. Os empregados tentaram ignorar, mas os incidentes se tornaram mais frequentes. Certa manhã, a governanta encontrou todas as cadeiras da sala viradas, exceto uma, aquela onde o boneco estava sentado, imóvel. Seus olhos pareciam brilhar sob a luz fraca. Uma noite, uma criada ouviu risos vindos do quarto de Robert. Quando abriu a porta, viu o menino dormindo, mas o boneco estava no canto, com um sorriso sutil nos lábios. Ela correu, trancando-se em seu quarto. Na manhã seguinte, os outros empregados apenas balançaram a cabeça. Não vá ao quarto à noite, disseram. Ele não gosta de ser observado. Logo, pequenos atos de vandalismo começaram a ocorrer. Quadros caíam das paredes. Livros eram retirados das prateleiras. Certa vez, o Sr. Otto encontrou todas as cortinas rasgadas, exceto uma, aquela atrás da qual o boneco estava escondido.
Vizinhos relataram ver luzes estranhas na mansão durante a madrugada. Gritos agudos eram ouvidos à distância, embora ninguém admitisse o que estava acontecendo. Até que um dia, um dos jardineiros desapareceu. A única pista foi uma pá coberta de terra fresca. Quando questionaram Robert, ele apenas sorriu e disse: "O Robert não gostou dele. A atmosfera na casa mudou completamente. Os empregados pediram demissão. Até os pais de Robert começaram a sentir o peso da presença que habitava aquele lugar." Uma noite, algo aconteceu. Algo que ninguém poderia ter previsto. A senhora Otto foi acordada por um barulho alto vindo do quarto de Robert. Ela correu até lá e encontrou o menino sentado na cama, chorando desesperadamente. Quando perguntou o que havia acontecido, Robert apontou para o canto do quarto. O boneco estava lá, de pé, com os braços erguidos como se estivesse prestes a atacar. Seus olhos brilhavam na escuridão. "Ele me machucou", disse Robert, mostrando marcas vermelhas em seus braços, como se tivesse sido agarrado por mãos invisíveis. Mas o pior ainda estava por vir. Os pais tentaram se livrar do boneco, jogando-o no sótão e trancando a porta. Mas as risadas continuaram. Os objetos continuaram se movendo. E Robert parecia mais distante a cada dia. Dias depois, a família ouviu um grito lancinante vindo do sótão. Quando subiram as escadas, encontraram a porta trancada por dentro. Usando um machado, o Sr. Otto conseguiu abrir caminho. No centro do sótão estava o boneco. Ele estava sentado em uma cadeira, imóvel, com um sorriso sutil nos lábios. Ao seu lado havia marcas de garras nas paredes, como se algo tivesse tentado escapar. Mas o que realmente gelou o sangue da família foi o que encontraram no chão. Uma poça de sangue fresco. E no meio do sangue havia algo escrito. Letras arranhadas, como se feitas por unhas humanas. A mensagem dizia apenas: "Eu escolhi vocês." A partir daquele momento, a família Otto nunca mais foi a mesma. Eles abandonaram a mansão, deixando tudo para trás, incluindo o boneco. A história do boneco não termina ali. Anos depois, a mansão foi demolida, mas o boneco, ele sobreviveu. Foi parar em um museu onde está guardado até hoje, no Museu East Martello, em Key West. Dizem que ele ainda observa, ainda espera. Se você visitar o museu, os funcionários vão lhe contar uma regra muito importante. Nunca tire uma foto sem pedir permissão primeiro, porque se você o fizer, ele vai saber. Mas aqui está o que realmente me arrepia. Algumas pessoas juram que, mesmo após tantos anos, o boneco ainda muda de posição quando ninguém está olhando. E que à noite ouvem-se risadas infantis ecoando pelos corredores do museu. E então há aquelas histórias sobre as vítimas do boneco. Pessoas que desrespeitaram suas regras e pagaram um preço terrível. Algumas delas desapareceram sem deixar rastros. Outras simplesmente enlouqueceram. Mas o que realmente me faz questionar tudo isso é o que aconteceu com a família Otto. Alguns dizem que eles tentaram começar uma nova vida em outra cidade, mas outros juram que foram amaldiçoados, que algo os seguiu. E agora, enquanto conto esta história para você, não posso deixar de pensar: será que ele está ouvindo? Será que ele sabe que estamos falando dele? Porque, se ele souber, talvez você seja o próximo. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários.
O que você faria nessa situação? Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,